E aí, tudo bem? Como é que você está? Se você está vendo esse vídeo, esse é o segundo vídeo da série sobre o Rio Previdência. Então, se você não viu o primeiro vídeo, já aconselho você aí no canal buscar o primeiro vídeo e entender aí o processo da história. E você que já viu o primeiro vídeo, está chegando aqui, bem-vindo. Hoje a gente vai entrar agora dentro de tudo que aconteceu e todas as articulações que foram feitas e o mais importante, o nome das pessoas envolvidas em todo esse processo que acabou levando o dinheiro do Rio Previdência para dentro do Banco do Vorcaro. E segue aí, acompanha, eu já vou dar a entrada para a gente poder entender esses detalhes. Tem muitos nomes, tem muitas datas, tem alguns detalhes importantes que você precisa compreender para entender como é que foi feita essa artimanha toda, que eles não te contaram, mas eu vou te contar. Que diz também o ministro André Mendonça, é que a Rio Previdência, o time ali do próprio órgão e do governo do Rio de Janeiro foram alertados inúmeras vezes sobre o risco dessas operações e ignoraram o risco e continuaram aportando verbas vultosas no Banco Master justamente na mesma época que do outro lado o Vorcaro bancava viagens de Cláudio Castro. Portanto, o que o ministro vê é um encadeamento lógico e cronológico dos fatos que leva a uma conclusão, a conclusão de que sim, foi pago uma espécie ali de propina ou vantagens ao então governador Cláudio Castro para que esse aporte fosse realizado. Ele inclusive promoveu mudanças no time da Rio Previdência para conseguir viabilizar esses pagamentos, que segundo a decisão do ministro, iam na contramão do que as áreas técnicas sugeriam, que eram aportes, portanto, em órgãos e bancos mais sólidos e que poderiam de fato proteger o dinheiro. Nesse trechinho dessa reportagem que eu coloquei aí, o ponto mais importante é que a polícia descobriu que uma das técnicas usadas pelo governo do Cláudio Castro foi justamente a mudança sucessiva, a não continuidade de determinados técnicos ou até de determinados conselheiros, né, dentro do conselho de administração e também do comitê de investimento. E é sobre isso que a gente vai ver agora detalhadamente. Bom, então você pode ver aí na reportagem que a Polícia Federal percebeu que uma das táticas usadas pelo governo Cláudio Castro para poder facilitar a colocação de dinheiros do Rio Previdência no Banco Master é fazer sucessivas mudanças na estrutura do Comitê de Investimento e no próprio Rio Previdência. Então, preste atenção aqui, a gente vai lá para o ano de 2022, eu vou começar a partir dali para tentar te mostrar mais ou menos o que estava acontecendo, quem eram os personagens e como é que a coisa se conduzia. Então, nós temos a reunião do dia 22 de dezembro do ano de 2022, quando o diretor de investimentos era o senhor Aloysio Villete Lemos, e o gerente de operações e investimentos era o senhor Nicolas Ribeiro da Costa Cardoso. Quando não foi para a reunião seguinte, e eu quero te lembrar que as reuniões do comitê eram feitas todo mês. Por que todo mês? Porque todo mês é retirado 14% dos salários de todos os servidores no Rio de Janeiro. Então, todo mês chega um volume de capital no cofre do Rio Previdência e eu preciso definir onde eu vou botar esse dinheiro. Os técnicos do Rio Previdência fazem uma análise da situação macroeconômica no Brasil e no mundo, é feita uma descrição de qual é o melhor caminho e se é analisado e apontado aonde deve ser aplicado o dinheiro. Nessa reunião do dia 31 de janeiro, já com a mudança de diretor, o Lincoln Rodrigues Castelo Branco, né, que assumiu no lugar do Aloysio, eles fizeram uma análise e definiram que iam aportar 100% do dinheiro em títulos públicos. E por que foi definido aportar 100% do dinheiro em títulos públicos? Porque o CVM, o Conselho de Valores Monetários, ele apresenta uma indicação, um relatório, para balizar qual deve ser o perfil de aplicação que os fundos de previdência públicos do Brasil inteiro devem investir, para não correr riscos desnecessários, para não correr o que aconteceu com o Banco Master. Então você tem uma orientação do CVM e o comitê, né, de investimento fez essa análise, apresentou a proposta e foi aprovada a proposta de pegar 100% do dinheiro e aplicar especificamente em títulos públicos, porque eram mais garantidos. Bom, no mês seguinte, fevereiro, eu já tive uma segunda mudança, não mais no diretor de investimento, mas no gerente de operações e investimentos. Saiu o Nicolas e entrou o Márcio Martins Rocha Ramos. E aí eu quero chamar a sua atenção. E nessa reunião não houve mudança do plano de investimento. Houve a mudança do plano de investimento no mês de janeiro, mas no mês de fevereiro não foi possível fazer a mudança que foi sugerida pelos técnicos. Por quê? Porque nem o cara da Secretaria de Fazenda e nem o cara da Secretaria de Planejamento participaram da reunião. E a regra diz que eu preciso de pelo menos dois desses, o diretor e mais um representante, ou da Secretaria de Fazenda ou da Secretaria de Planejamento para participar. Quero te lembrar que as reuniões eram online. Eu acho meio estranho o cara não conseguir logar no sistema, né, e participar de uma reunião online, mas tudo bem.
Vamos então para o mês de março, ou seja, já 4 meses de análise. De novo, aconteceu mais uma mudança. Olha lá, em dezembro era o Aloysio Villete Lemos, que deve estar em Cabo Frio, cuidando do fundo de previdência lá do servidor de Cabo Frio. Em janeiro, entrou o Lincoln. Em fevereiro, saiu o Nicolas, que era o gerente, entrou o Márcio. E em março, já saiu de novo, trocou de novo o diretor de investimento. Saiu o Lincoln e entrou o Luiz Fernando de Almeida Belo. Mesmo mudando o diretor de investimento, os técnicos sugeriram as mudanças, mas as mudanças não foram feitas, se seguiu o que foi definido em janeiro, porque, de novo, nem representantes da CEPLAG, nem representantes da Secretaria de Fazenda estavam presentes. Quando chega aqui em abril, tudo normal, de novo, as propostas não puderam ser aprovadas, porque nem o cara da CEPLAG, nem da Secretaria de Fazenda estavam presentes. Então eu tenho aqui terceiro mês seguido, que numa reunião online não entra o representante da Secretaria de Fazenda, nem do representante da Secretaria de Planejamento, impedindo que as propostas dos técnicos pudessem ser votadas. E aí no mês de maio, né, onde acontece mais uma mudança, de novo, mudou o gerente de operações, ou seja, em dezembro era o Nicolas, em fevereiro passou a ser o Márcio, e 3 meses depois passou a ser o Rômulo. Veja que tem uma rotatividade muito grande. Essa rotatividade é por indicação, que é o presidente do Rio Previdência lá, que faz a indicação dessas pessoas. E nesse dia, né, foi aprovada uma mudança, né, os técnicos tinham sugerido, e o cara da Secretaria de Planejamento, por chat, deu lá, se fez presente e votou junto com o diretor de investimento, que era o Luiz Fernando de Almeida Belo. Eu acho curioso aqui que essa reunião era online e o cara da Secretaria de Planejamento não tinha nem uma câmera e nem um microfone para estar atuando na reunião. Ele votou por chat. E isso é muito estranho. Bom, aí nós chegamos no mês de junho, ou seja, estamos chegando no 7º mês dessa nossa análise da linha do tempo. Começamos em dezembro de 22, já estamos em junho de 23. E aí aconteceu uma coisa interessante nessa reunião de junho. O Rio Previdência, ou qualquer fundo de previdência, ele normalmente contrata empresas, bancos, clubes de investimento para administrar, sugerir, fazer uma série de operações no mercado financeiro. Então você tem empresas que se apresentam para ser administradoras de fundos de investimento, empresas que se apresentam para fazer corretagem e distribuição de valores, empresas e bancos que se apresentam para ser custodiantes, e empresas que se apresentam para ser distribuidores de fundos de investimento. Nessa reunião, né, do Comitê de Investimento, várias empresas se apresentaram, algumas empresas não apresentaram todas as documentações, mas só uma empresa, acho que se interessou em ser custodiante, que foi negada. Todas as outras empresas que se apresentavam, e aqui tinha XP, aqui tinha Itaú, algumas empresas conhecidas pela gente, que somos comuns, e outras empresas que a gente não conhece, são muito específicas do mercado financeiro. Todas foram aprovadas, mesmo tendo um ou outro problema. E aí, de novo, só foi aprovado porque o cara da CEPLAG respondeu via chat. Eu, de novo, acho isso estranho. Uma reunião online, o cara dentro da estrutura da Secretaria de Planejamento não consegue ter uma câmera e acessar por vídeo e por áudio, tem que responder por chat. Não sei, eu achei isso estranho. Não sei se você acha, mas eu achei estranho. E eu não sei se a polícia vai também se ligar nisso. Mas vamos lá. Aqui, gente, acontece uma coisa muito séria. Porque no dia 31 de julho de 23, tá? Houve a reunião do dia 31 de julho de 23, depois 30 de agosto de 23, depois 28 de setembro de 23. Nessas 3 reuniões, em todas elas, o diretor de investimento, que tinha entrado em março, Luiz Fernando de Almeida Belo, não foi. Ou seja, foram 3 reuniões seguidas e que o dinheiro do Rio Previdência estava sendo investido por decisões que foram aprovadas na reunião de junho. Por que isso aconteceu? Eu tenho uma suspeita. Vamos lá. No dia 26 de julho, foi o dia em que assumiu o novo presidente da Rio Previdência, o senhor Davis Marcon Antunes. Esse que foi preso. Esse que os amigos dele pegaram uma mochila e jogaram pela janela quando a polícia chegou lá em Balneário Camboriú, com mais de R$ 400 mil dentro. Pois é,
Quando esse cara assumiu, foi no dia 26 de julho. No dia 31 de julho, o Luiz Fernando, que era o diretor de investimento, que já estava antes dele assumir o Rio Previdência, não foi, não rolou no mês de agosto e não rolou no mês de setembro. 3 meses seguidos que o Conselho de Investimento não tomou decisão nenhuma pela própria ausência do diretor de investimento, depois que entrou esse novo presidente. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe interessante. No mesmo dia que o Davis Marcon foi apresentado como presidente do Rio Previdência, indicação do governador Cláudio Castro, foi também apresentado um novo cara para assumir a direção de investimento do Comitê de Investimentos do Rio Previdência, no lugar do Luiz Fernando de Almeida Belo. Foi apresentado o senhor José Rafael de Oliveira. Nessa reunião, na ata da reunião da administração, você consegue identificar que vários conselheiros, você vai ver no vídeo passado que tem os conselheiros do Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, estavam questionando que esse senhor José Rafael de Oliveira, ele era sócio de duas empresas, da ROFX Partners e da AC Consult. E eles tinham indicado, olha, que não era bom que ele pudesse assumir, já que ele era sócio. Então o nome dele não foi aceito. E aí ficamos, então, o mês de julho, isso explica por que o mês de agosto e setembro não teve reunião e nem decisão, quer dizer, teve reunião, mas não teve decisão do Conselho de Investimento. Porque, com certeza, se foi apresentado o nome de José Rafael Oliveira no mês de julho, o Luiz Fernando já estava sendo jogado para fora. De novo, mudança, conforme a reportagem que eu botei para vocês no início do vídeo estava apontando. No dia 13 de setembro, teve uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Nessa reunião extraordinária, foi apresentado o cara que eu quero chamar a atenção para vocês, que é o senhor Eushério Lerner Rodrigues. Ele foi apresentado já dentro da gestão do Davis Marcon, lembrando que o Davis entrou em 26 de julho. Nessa reunião extraordinária, do Conselho de Administração, do Conselho de Administração, é quem decide. De 13 de setembro, o Eushério foi apresentado para ser o diretor de investimento. Os conselheiros também apresentaram óbices, porque esse Eushério era sócio de uma empresa chamada Métrica Consultoria e Pesquisa Limitada, então ele tinha que se desvencilhar da direção dessa empresa. A reunião foi suspensa, olha que interessante, a reunião era presencial, com todos os conselheiros na sede da Previdência. Essa reunião foi suspensa em torno de mais ou menos meio-dia, ou acho que foi isso, meio-dia ou 2 da tarde, e ela só retornou no dia 26 de setembro, 13 dias depois, de forma remota, onde aprovaram o nome do Eushério. E é aqui que a coisa começa a pegar. Por quê? Porque no dia 30 de outubro, então nós ficamos julho, agosto e setembro, sem que o Conselho de Investimento tomasse decisões, porque o Luiz Fernando já estava fora, o José Rafael Oliveira não foi aceito, e só depois, em setembro, que o Eushério Lerner foi apresentado e foi então aceito no dia 26 de setembro. Primeira reunião que o Eushério já participou, de volta ao Comitê de Investimento, que se reúne todo mês, porque todo mês entra os 14% de todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Nessa primeira reunião, ele já faz profundas mudanças. Ele diz que não quer mais fazer reunião online, só quer reunião presencial, então deixa de usar o Microsoft Teams. Ele quer que as atas sejam resumidas. Eu volto a te dizer que até então as atas eram super detalhadas. Você consegue saber exatamente o que cada técnico falou, as discussões internas, enfim. Você tinha uma noção ampla do que era discutido dentro do comitê de investimento. A partir do momento que o Eushério assumiu, ele falou: chega disso, reunião presencial e ata resumida. Ok? E aí foi aprovado, então, um novo plano de investimento. Olha só, de novo, com a Secretaria de Fazenda ausente, só a Secretaria de Planejamento, e foi nesse plano de investimento que se iniciou os aportes ao Banco Master.
E é aqui que a gente vai conversar e vai destrinchar detalhes das discussões que aconteciam dentro do comitê de investimento. Porque mesmo com o senhor Alcério Lerner fazendo a reunião ser presencial e fazendo com que os resumos fossem reduzidos, há discussões profundas com alguns técnicos que questionavam as decisões, ok, de investir no Banco Master, que era um banco que tinha riscos. E isso eu vou mostrar para você na próxima semana, no próximo vídeo. Eu sou o professor Marcão, segue, compartilha esse vídeo, me segue aqui nas redes sociais e vamos juntos intervir para descobrir como é que eles fizeram essa cagada toda com o dinheiro do servidor que vai acabar comprometendo a gente, que é contribuinte.